Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Então vamos à mensagem de hoje. Só Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, os versos do 10 ao 17. Lucas 13, do 10 ao 17. Podemos ler? Assim nos diz na palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos pela tua palavra e pelo teu povo aqui reunido, Senhor, com o mesmo espírito, querendo te ouvir e aprender mais de ti. Paizinho, venha nos ensinar nesta noite, uma vez mais. Traga-nos as palavras do teu coração para o nosso coração. Te oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Só Jesus é que tem poder. Satanás tem força, mas só Jesus é quem tem poder. Nós vemos aqui neste texto que acabamos de ler a situação numa das sinagogas dos judeus de uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. É interessante que a Bíblia aqui, ela especifica que a mulher, a doença dela era uma possessão demoníaca, possessa de um espírito de enfermidade. Este caso aqui, a Bíblia está dizendo que era um espírito de enfermidade. A tendência hoje, na moderna teologia, é dizer que Jesus já carregou sobre si todas as enfermidades e que se o crente estiver doente, ou é porque está em pecado, ou porque é uma doença colocada por Satanás. Então eles ficam pretendendo que todas as doenças sejam ação de Satanás, quando na verdade não é bem assim. Não é bem assim. Não é o momento agora
de entrar neste detalhe, mas eu gostaria de pelo menos despertar a atenção para este caso. Neste caso, a Bíblia deixa claro que havia uma possessão demoníaca. A doença era provocada por um espírito de enfermidade. Você crê que Jesus tem poder para resolver todos os problemas? Jesus tem poder para resolver todos os problemas. O que nós temos aqui neste texto? Ele estava numa das sinagogas, era um dia de sábado, e ele está diante de uma pessoa, uma mulher, cheia de problemas. Quantos problemas tinha aquela mulher? Bem, aquela mulher, ela estava cheia de problemas, como talvez eu e você estejamos cheios de problemas. Ela era um espírito de enfermidade. Nós, pode ser outro tipo de problema. O importante para entendermos é que, seja lá qual for o tipo de problema que esteja nos afligindo, Jesus tem poder para resolver todos os problemas. Esta mulher, ela era enferma porque tinha um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada. Dá para a gente imaginar uma pessoa durante tantos anos, diz aqui que há 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então dá para a gente imaginar a situação dela, né? Assim, toda encurvada. Eu conheço pessoas que andam assim, você já deve ter visto também. Pessoas que andam encurvada e não conseguem se endireitar. Exatamente. Bem, ela assim não tinha muitas condições para trabalhar, não é verdade? Não tinha condição para o trabalho, não tinha condição para o lazer. Com isso, também ela devia ser uma pessoa frustrada, triste, carente de afeto, necessitada de dinheiro, sem poder trabalhar naquela condição, doente, rejeitada pela sociedade. Há muitas pessoas com enormes problemas hoje em dia, mas o duro é que, a exemplo desta mulher, tantas pessoas que vivem cheias de problemas aí em nosso meio também não são notadas. Nós mesmos, vamos admitir, já se tornou tão natural para nós vermos a miséria humana que dificilmente nós paramos para ajudar alguém, nos condoemos com alguém que está ali numa situação. Mas é uma realidade, as pessoas estão ali carentes, ninguém as nota. Como elas se sentem? Nós, às vezes, porque a esposa não levantou muito bem e olha atravessado, ou não responde um cumprimento, ou o marido também, porque a gente não é notado, um filho que se levanta e não vem tomar a bênção. Olha, uma mínima coisa e a gente cobra. Nós gostamos de ser reconhecidos, notados. Agora vamos nos colocar na pele dessas pessoas que vivem cheias de problemas por aí e não são notadas. Como é que elas se sentem? Mas o fantástico, eu diria o emocionante, é que esta mulher vivia nesse estado há 18 anos. E ela ia sempre naquela sinagoga e não era notada, certamente, por ninguém. Não era o templo, era uma sinagoga, porque aqui deixa muito claro que ele foi numa das sinagogas. Tinham muitas. E Jesus estava naquela sinagoga. O fantástico é que Jesus, mal ele chegou lá, ele notou aquela mulher. Ela não passou despercebida para ele. O fantástico é que Jesus viu essa mulher, chamou-a à frente e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Na hora. Interessante que ela não clamou, ela não pediu:
foi uma ação do Senhor Jesus. Normalmente a gente vê Jesus curando em resposta a um pedido, mas aqui o que me chama muito a atenção é que Jesus se condoeu daquela situação e Ele mesmo tomou a iniciativa e a curou. Quantas vezes isso acontece na nossa vida, irmãos? Toda hora. Nós que andamos nos caminhos do Senhor somos abençoados. O nosso problema é que nós muitas vezes não reconhecemos, atribuímos que foi o remédio que tomamos, ou que foi alguma outra coisa, ou a nós mesmos, alguma coisa que alguém nos ensinou. Tudo é a misericórdia de Deus. O verso 13 diz que, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha o que ela começou a fazer. Ela se endireitou, 18 anos encurvada. Mulher, estás curada. E ela se levantou, se endireitou e começou a dar glória a Deus. Ela reconheceu que aquela ação era uma ação divina. Irmãos, Jesus, Ele resolveu os seus problemas. Oh glória! A grandeza de Jesus se encaixou perfeitamente no tamanho da sua necessidade. Ela tinha uma necessidade e a grandeza dele se encaixou no tamanho da necessidade dela. Quero lhe perguntar: quantos problemas você está trazendo para cá esta noite? Quantos vieram com você? Quantos problemas ficaram lá na sua casa, ou naquele lugar que você sabe, no local de trabalho? Quantos problemas, São tantos. Mas olha, aquela mulher, ela estava na hora certa, no dia certo, no lugar certo, na presença da pessoa certa. Eu tenho certeza, convicção, que conosco não é diferente. Tantos problemas, mas nós estamos no lugar certo, na hora certa, na frente da pessoa certa, que é Jesus, porque só Jesus pode resolver os seus problemas. Não importa, irmãos, não importa a quantidade ou o tamanho dos seus problemas, nem o tipo deles, nem a idade deles, ou há quanto tempo. Aquela mulher fazia 18 anos, não importa quanto tempo você está com esse problema. Todos esses problemas, eles podem ser resolvidos por Jesus. Eles podem ser resolvidos por Jesus. Eles podem ser resolvidos por Jesus. Veja no versículo 12 o que Jesus disse à mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ou seja, acabou. Tu passou tanto tempo sofrendo, mas agora eu te digo, estás livre. Livre. Tem tantos problemas que nos aprisionam, irmãos, mas Jesus, Ele tem poder para dizer: estás livre deste problema. Jesus tem poder para resolver os seus problemas. De novo eu lhe pergunto: qual é o seu grande problema hoje? É financeiro? É espiritual? É emocional? É moral? É físico? Seja qual for, Jesus chama você para perto dele e Ele quer lhe impor as mãos e dizer-lhe: filho, filha, você está livre do seu problema. Agora, uma vez eu ouvi isto, que a grande maioria dos nossos problemas na vida são simples de resolver. Basta que digamos um sim, um não, ou que tomemos uma atitude. Vamos entender isso? Os problemas, a maioria, são simples de resolver. Basta que digamos ou um sim, ou um não, ou que tomemos uma atitude. Nesta noite,
Jesus chama você. Qual a atitude certa para você dizer a Jesus? Jesus chama você. O que é que você diz? Sim. É fácil, é simples. Diga sim para Jesus. Ele está te chamando mais para perto dele. Sim, eu estou aqui. Veja que coisa maravilhosa aconteceu àquela mulher, porque impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava a glória a Deus. Segundo, só Jesus tem poder para levar você até Deus. Só Jesus. O verso 13 declara que imediatamente após aquela mulher ter se endireitado, o que foi que ela fez? Ela passou a louvar a Deus. Aquela era uma mulher sem Deus. Por quê? Um espírito mau a mantinha doente havia 18 anos. Pensa comigo, uma pessoa que tem Deus, Satanás vai dominar durante 18 anos? Nós podemos supor que esta mulher, ela estava indo na igreja, ela participava dos cultos, ela estava lá o tempo inteiro presente, mas ela estava sem Deus, porque o espírito maligno a mantinha doente havia 18 anos. E irmãos, sem Deus, nós somos vulneráveis a muitos espíritos de maldade, e isso não é vida, isso é morte. E como fazemos para chegar até Deus? A Bíblia diz que Jesus é o único caminho para o Pai. Em João 14, 5 e 6, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa pecaminosidade, ela é um abismo aberto entre nós e Deus que somos incapazes de atravessar. Uma multidão viu admirada um equilibrista atravessar numa corda bamba um desfiladeiro medonho. Aquele equilibrista, ele passou de um lado para o outro, por cima do abismo, em cima da corda. E ele vira-se, quando terminou de atravessar, e disse: Você acredita que eu posso atravessar de novo esse abismo? Acredito. Mas você concordaria em se agarrar no meu pescoço e confiar que eu te levo para o outro lado em segurança? Eu acredito que você consegue, só que eu não quero ir com você. E aí perguntou para o outro: Você confiaria que eu posso atravessar e que eu te levo são e salvo para o outro lado? O outro: Eu creio. Então se agarre aqui. Ele se agarrou e o equilibrista levou para o outro lado. A nossa vida com Jesus é algo semelhante. Há um abismo que nos separa. Jesus, ele é a ponte que nós podemos atravessar de um lado para o outro sobre esta ponte. Muitos acreditam que ele tem poder para levar até o outro lado, mas são poucos os que querem realmente se agarrar a ele e permitir que ele leve para o lado de lá. É interessante esta reação das pessoas. Elas acreditam que Jesus tem poder, mas não querem que ele os leve para o outro lado. Só Jesus é capaz de nos trazer em segurança para o outro lado. Nós temos ali em Jesus a ponte de ligação que nos leva para o norte e nos traz do norte até o sul. A nossa situação com Deus é semelhante. Nós estamos de um lado, que é a morte. Deus está no outro, que é a vida. E no meio, fazendo separação, o abismo do pecado. Nós não temos como alcançar Deus, mas Jesus é como aquela ponte. E a grandeza de Jesus, ela se encaixa perfeitamente sobre o abismo do nosso pecado, nos ligando de volta a Deus. Mas nós devemos confiar a nossa vida a Jesus, acreditar, confiar que com Ele nós chegaremos do outro lado. Do contrário, irmãos,
E eu quero lhe perguntar: você sabe que existe esse abismo? Você sabe que a pecaminosidade, ela abre esse abismo entre nós e Deus? E eu lhe pergunto a você que me ouve agora: você está tentando atravessar o abismo do pecado que te separa de Deus sozinho? Está tentando sozinho? Está tentando atravessar a nado? Está sem ponte? Você está usando o barco de alguma caridade, o barco de algum credo, o barco de algum santo? A Bíblia diz que isto é impossível. Em Atos capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, é o que diz a Bíblia. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, eu quero lhe dizer: confie em Cristo, porque Ele levará você até Deus. Aleluia! Aquela mulher, ela vivia num estado de morte. Os seus dias eram ruins, ela era pobre, ela era doente, andava encurvada, 18 anos. Porém, Jesus, com o seu poder, a levou até Deus e ela foi transformada numa outra mulher, porque Jesus lhe deu vida, vida que ela não tinha, mas Jesus lhe deu vida novamente. Ouça, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Ele não veio transformar pessoas ruins em pessoas boas. Jesus não veio transformar pessoas pobres em pessoas ricas. Jesus não veio transformar pessoas doentes em pessoas curadas. Jesus veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Nós estávamos mortos pelo pecado e Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aquela mulher conheceu o poder de Deus e foi libertada da morte. Agora ela está viva e passou a louvar a Deus. A libertação, ela deve ser mantida por meio de uma vida de obediência e santidade. A mulher fez isto. Ela doravante passou a louvar a Deus. Hoje, com a grandeza do seu poder, Jesus vai libertá-lo. Hoje você creia, você pode ser mudado pelo poder de Deus. Não importa que você esteja passando por esses problemas há tantos anos. O que importa é que, a partir de agora, Deus está agindo na tua vida, e o que interessa é que você passe a louvar a Deus na sua vida. A grandeza de Jesus está revelada para você, porque Jesus deseja ouvir você sem barreiras. O versículo 14 nos mostra que Jesus passou por cima de algumas barreiras para poder abençoar aquela mulher. Criaram barreiras para Jesus não curar naquele dia. Tentaram colocar uma pedra no caminho de Jesus a fim de impedi-lo a abençoar aquela mulher. Agora eu lhe pergunto: o que são pedras para Jesus? A autoridade de Jesus é de tamanha grandeza que nada pode contê-lo, porque para Jesus não tem pedra, para Jesus não tem barreira. Ele decidiu abençoar aquela mulher e abençoou. Pronto. Se Ele está decidido abençoar você, não tem pedra, não tem barreira, não tem Satanás, não tem cão que impeça. Ele decide, Ele é Deus, e Ele faz, e Ele liberta, e Ele cura, e Ele salva, e Ele age na tua vida, e Ele transforma aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito. Jesus chega e diz: agora tem. Ele decide, Ele é soberano. O que são pedras para Jesus? Sabe, entre tantas demonstrações do poder de Jesus, eu fico muito admirado com aquela que ocorreu no túmulo onde Jesus foi sepultado. Havia uma pedra enorme na porta do túmulo, no meio do caminho daquelas mulheres
que foram lá pela manhã, havia uma pedra que precisaria ser retirada, aquela pedra que estava fechando a sepultura. Mas você lembra do texto bíblico? Diz que quando as mulheres chegaram lá, a pedra tinha sido rolada. Você lembra que a pedra foi rolada? Você acha que aquela pedra foi rolada para quê? Para permitir que Jesus saísse? Não. Aquela pedra foi tirada do caminho para permitir que as mulheres entrassem. Jesus não precisava que tirasse a pedra para ele sair. Elas precisavam que a pedra saísse do caminho para que elas pudessem entrar. Oh Senhor, Jesus, Ele está sempre removendo barreiras. Jesus está sempre, aleluia, detonando pedras a fim de abençoar as nossas vidas. Veja a grandeza de Jesus. Irmão, irmã, talvez muitas barreiras ou pedras foram colocadas do seu caminho para impedir que você estivesse aqui nessa hora me ouvindo. Você ficou indeciso se vinha ou não para o culto, surgiram outras opções, apareceram, quem sabe, visitas de última hora, você quase desistiu, mas você está aqui. As pedras e as barreiras foram removidas. Você está aqui ouvindo a mensagem como uma prova viva de que Jesus quer abençoar você. Por isso Ele te trouxe. Por isso não há barreiras que possa impedir a Deus. Se você hoje quiser, você será abençoado. Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. Quarto, Jesus tem autoridade em suas palavras. No versículo 15 do nosso texto, o homem religioso, muito devoto, que praticava a lei, ele ficou irritado, porque foi no sábado que Jesus curou aquela mulher. Então, Jesus, com toda a autoridade que tem, ele falou, e o resultado foi que, tendo ele dito estas palavras, seus adversários se envergonharam. Diante da autoridade de Jesus, o seu inimigo se envergonha, se cala e bate em retirada. Não há quem possa resistir à autoridade de Jesus. Eu lhe pergunto, estará alguém se opondo à sua cura? Estará alguém se colocando no seu caminho, querendo impedir o agir de Deus na sua vida, querendo impedir a sua libertação, seja ela qual for? Existe alguém ou algo se colocando no meio do caminho para impedir o agir de Deus na tua vida? Há alguém lhe desejando mal? Ouça, Jesus, ele não brinca não. Jesus, ele fala com autoridade. Você vai ser abençoado, você vai ser salvo, você vai ser curado, e envergonhados ficarão os seus oponentes. Foi assim que eles ficaram quando ficaram criticando Jesus. Ficaram todos envergonhados, e é assim que ficarão os seus oponentes, todos envergonhados. Quinto, Jesus valoriza você acima de qualquer religiosidade. Aquele homem religioso, ele ficou irritado, ele criticou, ele fez tudo para acusar Jesus de haver quebrado a lei, mas Jesus, ele deu um motivo porque a curou. Você prestou atenção no texto? Ele deu um motivo porque foi que ele curou. Era a sua misericórdia, era o seu amor, era a sua compaixão por aquela pessoa. Nós vemos essa revelação aqui no versículo 16. Ele disse: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos?
Me apresente um motivo para que eu não a curasse, diz Jesus. Me dá um motivo para que eu não fizesse isso hoje. O homem ficou criticando porque era sábado, olhava para a lei, não olhava para o que Deus tinha feito. Libertou uma mulher após 18 anos de escravidão nas mãos de Satanás. Isso eles não viram. O mundo é assim. O mundo não quer ver isso. E ele deu um motivo. Por quê? Amor. A caridade de Jesus, a compaixão de Jesus, foi por isso que ele a curou. E essa foi uma lição para aquele homem tão obcecado pela religiosidade, que descuidava do amor ao próximo. E esse, irmãos, esse é o problema da religiosidade. O religioso, ele tem duas medidas: uma para si mesmo, levíssima, e outra para o próximo, severíssima. Assim é o religioso. E na época de Jesus havia o costume religioso de não se fazer nada no dia de sábado. Porém, ouça isso: acima de qualquer religiosidade está o amor de Jesus por mim e por você. Sim, Jesus é diferente, ele é incomparável. Há alguns meses atrás, muita gente religiosa andou dizendo, e a televisão noticiou, vocês lembram que a imagem de uma santa estava aparecendo em algumas janelas pelo país afora. Você lembra disso? Ia lá e mostrava aquilo nas vidraças, e era a romaria das pessoas para ver aquela imagem num vidro, uma imagem que aparecia num vidro. Eu quero dizer que Jesus é diferente. Jesus, ele não está deixando uma mancha de aparição dele no vidro de nenhuma janela, não. Hoje, Jesus, ele está batendo com o próprio Espírito dele, não é nenhuma vidraça, é na porta do seu coração. Porque ele não quer deixar a marca dele no vidro, ele quer deixar a marca dele no teu coração, ele quer deixar a marca dele na tua vida, para que as pessoas corram e digam: olha, Jesus deixou a sua marca aqui nesta mulher, neste homem. História de andar correndo atrás de vidraça, disso, daquilo, e as pessoas não têm a marca de Jesus em seus corações. E ele faz isso porque te ama. Jesus, finalmente, com o seu poder, ele cala o seu inimigo e alegra a sua vida. Ouça este versículo 17: tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Que cena nós temos? A mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade, está ali pulando e glorificando o nome do Senhor. Os oponentes, os adversários, todos envergonhados, mas o povo de Deus estava todo alegre, todos se alegrando e todos glorificando o nome do Senhor. E é assim que termina essa história, é assim que termina o nosso dia de hoje, a nossa vida, é assim que terminam os nossos problemas. O inimigo derrotado, nós glorificando o nome de Deus e as pessoas à nossa volta se alegrando com a vitória que Jeová está nos concedendo. Oh glória! Porque inimigo algum prevalece diante do poder de Jesus Cristo. E tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Aquela gente compreendeu a grandeza de Jesus, grandeza que também está revelada para você e para mim, pelo fato de Jesus ter poder para resolver os meus e os seus problemas. Ponto final. Ele tem poder. Jesus tem poder para levar eu e você até Deus, porque Ele é a ponte. Jesus deseja ouvir a mim e a você sem barreiras, sem pedra no meio do caminho.
de valorizar você acima de qualquer religiosidade e de calar o seu inimigo e alegrar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, a grandeza de Jesus, ela está revelada para você. E esta é uma grandeza que se encaixa perfeitamente no tamanho da sua necessidade. O tamanho da grandeza de Jesus, ele se encaixa no tamanho da sua necessidade. Receba esta grandeza de Jesus na sua vida agora, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Se você está sem esperança, Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Jesus vai te dar esperança nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que foi que aconteceu contigo para ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador? É o diabo, mas ele está vencido em nome de Jesus. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus, aleluia, já mandou pra essa guerra reforço. Receba o reforço de Deus. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. Não, isso não. O inimigo não pode roubar nem excluir. Sabe o quê? O amor que o Senhor Jesus sente por ti. Cante! Não chores mais, levante a cabeça e andar. Tua vida é de Deus, se Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Oh Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aleluia. E disse ele: Jesus, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se crês em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. Aleluia. E todos naquela hora, viram Lázaro sair com vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Com vida. Lázaro saiu com vida. Com vida, aleluia. Com vida.
de Deus, meu irmão, e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. Se essa palma é para Jesus, levante as suas mãos e bate mais alto. Programa Momentos com Jesus.